Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Invertendo Sentidos. Eu sou Marcos Amaro e hoje eu vou responder uma pergunta que a mim foi atribuída, que é a seguinte: Amaro, você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? E aí, para eu responder essa pergunta para essa pessoa que me perguntou, seria muito simples eu dizer para ela o que eu era, se eu era um ou outro. No entanto, como nós estamos aqui num vídeo aberto para qualquer tipo de pessoa, nós podemos deparar aqui com alguém, por exemplo, que não acredita nas escrituras. E aí você pode também pensar em quem acredita também nas escrituras. Por quê? Quem acredita nas escrituras, e eu acho que nós já fizemos um vídeo aqui, como que essa divisão acontece quando você pergunta, você acredita em quê? Então vai ter gente que vai responder, não acredito em nada. Essa pessoa que não acredita em nada, ela não sabe nem o que vem a ser essa questão de tribulação. Para quem acredita no Criador de todas as coisas, aí nós vamos deparar aqui com 3 tipos de pessoas. E esses 3 tipos de pessoas nós vamos ter aqui o islâmico, nós vamos ter o judeu e nós vamos ter aqui o cristão. Qual a diferença desses 3? Bom, vamos começar aqui pelo judeu. O judeu, ele até hoje acredita que o Salvador, segundo as escrituras, isso aí não vale para quem não acredita em nada, porque o que eu estou dizendo aqui talvez não represente nada para ele até hoje. Então o que acontece? O judeu espera a vinda ainda do Salvador, chamado, que as pessoas hoje, os cristãos, chamam de Jesus Cristo. Então os judeus estão esperando Jesus Cristo ainda vir a primeira vez. Os islâmicos, eles acreditam que Jesus já veio, porém ele não é a figura da qual seja a intermediação entre o ser humano e o Criador de todas as coisas. Para eles, o intermediador chama-se Maomé. Então eles têm lá o caminho deles até o Criador de todas as coisas através de Maomé. Então o que se fala a respeito da tribulação com a volta de Jesus, o islâmico não vai acreditar nisso. E nem tampouco o judeu, porque o judeu está esperando ainda que o Salvador venha a primeira vez. Já para os cristãos, aí a coisa já fica mais próxima de uma resposta se você é pré-tribulacionista ou se você é pós. Por quê? Porque o cristão acredita que Jesus já veio e que ele virá a segunda vez para buscar a sua igreja. Então, daí, esse evento da volta de Jesus é que vai caracterizar um momento de você separar o que é pré-tribulacionista e o que é pós. Da seguinte forma: a tribulação é um momento que a Terra vai passar com muitas dificuldades, catástrofes, guerras, mortes, enfim. E aí cabe uma pergunta: Jesus, nessa nova volta, ele tira o povo dele e acontece o período de tribulação? Aí, se você acreditar nisso, você é um pré-tribulacionista, ou seja, a igreja de Cristo, conforme defende o cristianismo, vai ser retirada antes do período de tribulação. Então vamos determinar um tempo aqui de tribulação que, segundo as escrituras, muita gente acredita nisso, será um período de 7 anos. Então acontece que quando Jesus tirar esse povo, então durante 7 anos a terra passará por uma tribulação. E aí quem vai passar por essa tribulação? Somente quem não for salvo nesse instante antes desse episódio. Acontece também o pós-tribulacionista. Ele acredita o seguinte: não, a igreja vai ter esse tempo de 7 anos e a igreja vai passar esse tempo todo em tribulação, e aí no final dela, dessa tribulação, ou no meio dela, Jesus vem e resgata o seu povo. Então acredito que ficou aí bem caracterizado quem que acredita nessa linha de tribulação. Quem não acredita em nada não tem muito a ver com o que nós estamos aqui conversando. Quem é judeu
está acreditando que ainda vai acontecer a vinda da primeira vez de Jesus ou do Salvador, e o islâmico acredita que o Salvador já veio, mas que o caminho de intermediação para eles é Maomé. Não sei se ficou aí bem entendido para você que está assistindo ou sabendo dessa conversa pela primeira vez. Caso seja isso, tem um comentário aqui embaixo, fique à vontade para você fazer a pergunta que você achar necessária. Bom, então essa aí é a explicação do que seria a pré-tribulação e a pós-tribulação. Mas a pergunta foi feita para mim, né? Amaro, você, diante do que você está apresentando, você é pré ou você é pós? Aí eu vou responder para você aqui, para essa pessoa que perguntou o seguinte: nós precisamos entender e dividir a humanidade em 3 tipos de pessoas. Então imagina só o seguinte: eu acredito, isso eu já falei em um vídeo aqui anterior, que a humanidade é dividida em 3 tipos de pessoas. A primeira, os filhos do Criador de todas as coisas, obedientes; os filhos do Criador, desobedientes; e os que não são filhos do Criador, são filhos aqui do inimigo, vamos dizer assim. Então como é que eu imagino que seja? Veja, digamos que a minha filha, tenho 2 filhas, estão as 2 brincando lá no terreiro, lá na calçada, lá no passeio, com o filho do vizinho ou a filha do vizinho. E aí começa a chover e eu digo para elas, as 2 para dentro. Aí vamos imaginar que a Joyce, que é minha primeira filha, ela me obedece e entra. Tão logo eu falei com ela, ó, melhor vocês entrarem, senão vocês vão gripar. E aí a Joyce entra. E aí a Gabi, por desobediência, não entra, fica lá conversando com o vizinho. Até o momento que a chuva começa a ficar muito forte, e aí eu vou lá, pego a Gabizinha pelo braço, entra menina, eu mandei você entrar. Então ela entra à força, a filha desobediente. E aí, e o filho do vizinho? Bom, não é meu filho, ele quiser ficar lá na chuva, ele fique. Porque eu não tenho autoridade sobre ele, eu tenho autoridade sobre as minhas 2 filhas. Então eu acho que é isso que eu gostaria que você entendesse. Nós temos o filho obediente, o filho desobediente, e temos o filho que não é meu, então ele que se vire para lá. É mais ou menos assim. Então o que acontece? Eu sou pré ou sou pós? Eu fui os 2. Eu previamente fui lá e tirei a primeira filha. E depois que aconteceu a chuva e tal, eu fui lá e tirei a segunda filha. Então como que eu defino a questão da pré-tribulação? Eu acredito que o Criador de todas as coisas enviará seu filho pela segunda vez para resgatar os filhos obedientes. Então haverá um período que vai ser retirado os filhos obedientes. Quando ele tirar os filhos obedientes, os desobedientes irão passar pela tribulação. E aí no final da tribulação, ou no meio dela, ele vai retirar os filhos desobedientes. E aí os demais lá, eles serão levados aí para outro local que não é aquele, para estar junto com o Criador de todas as coisas. Então, por definição, pela explicação, eu diria para você que eu sou tanto pré-tribulacionista como pós-tribulacionista, porque eu divido a humanidade em filhos obedientes e filhos desobedientes, e esses 2 aí serão levados para o alto em 2 momentos. Tanto é que eu tenho uma previsão para esse primeiro episódio. Eu acredito que ele irá ocorrer agora no mês de abril. Caso não aconteça, bom, é apenas uma previsão. Então eu imagino que agora no mês de abril haverá o arrebatamento da primeira igreja. Caso isso não aconteça, aí meus cálculos foram errados e tudo certo. Bom, mas o que eu também gostaria de dizer para você, que saber se vão ser 2 arrebatamentos, se vai haver o pré ou vai haver o segundo arrebatamento, eu gostaria também de que você prestasse atenção agora no invertendo sentidos. Eu tenho um curso
Eu fiz um curso como ensinar o seu filho, como ajudar o seu filho a ter o prazer de estudar. Eu tinha esse curso e durante algum tempo eu tentei com alguns filhos de alguns amigos meus, tentei com a minha filha mais nova, deu certo até um determinado ponto. E também vou estar dentro em breve liberando aqui um e-book, quais as barreiras que impedem seu filho de estudar. E uma dessas barreiras que impede seu filho de estudar é o fato de ele achar que ele está indo para escola para aprender. E aí nessas barreiras eu identifico para os pais que ele não tem que ir para a escola para aprender, ele tem que ir para a escola para tirar dúvidas. Ele vai aprender em casa, lá na escola ele vai tirar dúvida. Então veja só, vamos imaginar aqui que vai acontecer uma prova lá na escola. Então você vai lá, o que você vai fazer quando vai acontecer a prova? Você tenta estudar antes, para o dia da prova você está lá preparado. Nessa minha possibilidade de alternar isso, significa que o filho, independente do dia que vai ser a prova, eles têm que estar preparado para a prova. O que está sendo feito lá na escola, em termos de dizer que dia vai acontecer a prova, isso faz com que os alunos eles decorem para aquele determinado evento, aquela prova, e a maioria das vezes a pessoa passou a prova, ela esquece de tudo. Ou então, se a prova não acontecer e for acontecer noutra data, ela talvez tenha até se esquecido de tudo que estudou. O que eu quero dizer com isso? Independentemente do pré ou do pós, você tem que estar preparado para essa prova. E ficar preparado é ficar sempre atento, que ela pode acontecer a qualquer hora. Por quê? Porque quando eu falo para você que vai acontecer agora no mês de abril, talvez você não acredite nisso. Não, o que é isso? Pô? Quem é você para dizer que vai acontecer agora em abril? Aí ele vai pegar um versículo das escrituras e vai dizer assim, ó, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Vocês já ouviram falar isso? Bom, e quem é que tem que estar preparado mais? Eu que sei que vai acontecer agora, eu estou dizendo, né, que vai acontecer agora em abril, ou você que não sabe nem o dia nem a hora? Então na prova, na escola, quando você sabe o dia da prova, você se prepara para ela. Quando você não sabe o dia da prova, você tem que estar preparado 2 vezes, porque o professor ele pode te pegar de surpresa, não é verdade? Por isso que as escrituras diz que quando ele vier, ele virá como ladrão. E se ele vem como ladrão, você não sabe a data. Então, se você não sabe a data, não importa se você vai no pré, se você vai no pós, ou se existem as 2 possibilidades, você tem que estar preparado. Tá? Essa é a recomendação que eu dou para você. Esteja preparado. Não importa se você acredita no pré, com certeza quando você lê as escrituras, você vai ter a certeza que só existe o pré. Já tem gente que vai ter a certeza e vai te provar que só existe o pós. E vai ter gente, talvez como eu, que vai tentar te provar que existem os 2 momentos. Em qualquer um deles, você tem que estar preparado. É o alerta que eu dou para você. Peço que você compartilhe esse vídeo, caso você tenha gostado, com quem está buscando aí essa resposta do pré e do pós. E também repassar para aquelas pessoas que não acreditam. De repente, numa conversa dessas, elas começam a se interessar pelo assunto. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Ative o sininho. E caso você queira ter acesso no meu livro, tem essa explicação aqui de outra forma. O prefácio está aqui embaixo, totalmente gratuito para você baixar. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Marcos Amaro, Invertendo Sentidos.